A descoberta da América pelos europeus em 1492 é, sem dúvida, um dos eventos mais importantes e significativos da história mundial. Pode-se dizer que as caravelas e Cristóvão Colombo não apenas abriram para o velho mundo vastas terras desconhecidas, mas também, em sentido literal, arrastaram a Europa para uma nova era. A notícia de que, em algum lugar a oeste, além do oceano, existiam vastos e ricos territórios prontos para serem povoados, literalmente explodiu a mente dos europeus. A viagem de Cristóvão Colombo teve enormes consequências. Na verdade, foi essa viagem que deu início às grandes descobertas geográficas e, posteriormente, à criação do sistema colonial mundial, que enriqueceu de forma fabulosa as metrópoles europeias, mas trouxe muita dor aos povos da América, África e Ásia. Graças à descoberta do Novo Mundo, os europeus conheceram o chocolate, a batata e o tomate, assim como outras coisas menos úteis, como o tabaco e algumas substâncias, como o tabaco e a sífilis. A expedição de Cristóvão Colombo parecia uma empreitada bastante arriscada desde o início, e por muito tempo ninguém queria financiar. Será que ela poderia não ter acontecido? O que teria acontecido nesse caso? Será que a América teria permanecido desconhecida? Vou tentar responder a todas essas perguntas neste episódio. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão IC. Vamos começar. Como foi isso? Para começar, quero dizer que neste vídeo não vou abordar as descobertas pré-colombianas da América. Elas, sem dúvida, aconteceram. Já faz tempo que está comprovado que no século X os vikings visitaram a América do Norte. É possível que, ainda antes disso, fenícios, egípcios, chineses e até mesmo templários tenham visitado o Novo Mundo. No entanto, o resto do mundo não percebeu isso. Por isso, Cristóvão Colombo é justamente considerado o descobridor da América. Embora até o fim da vida ele mesmo não tenha entendido que havia descoberto um novo continente. Os produtos asiáticos eram muito procurados na Europa. As especiarias eram especialmente valorizadas. Pimenta, cravo, canela, gengibre. Os turcos e otomanos, ao conquistarem Constantinopla, cortaram as rotas tradicionais de comércio com o Oriente. Depois disso, os europeus voltaram sua atenção para o mar. Os portugueses tentaram chegar à Índia contornando a África pelo sul. Já o marinheiro genovês Cristóvão Colombo acreditava que a maneira mais rápida de chegar às riquezas do Oriente era navegando para o oeste. No século XV, os europeus já sabiam que a Terra era esférica. E sendo assim, partindo de qualquer porto espanhol e seguindo estritamente para o oeste, um navegador paciente mais cedo ou mais tarde alcançaria a costa da Ásia. A ideia de Colombo em geral era compreendida, mas na prática ele teve dificuldades por muito tempo. Ninguém queria dar dinheiro para a expedição. O incansável genovês gastou 15 anos inteiros procurando um patrocinador. Ele era, de fato, uma pessoa extremamente persistente e determinada. Se não fosse por essas qualidades, dificilmente ele teria realizado sua viagem. Com seu projeto, Colombo percorreu quase todas as cortes reais da Europa, mas em todos os lugares recebia recusas. Apenas os monarcas espanhóis Fernando e Isabel concordaram em financiar Colombo, e mesmo assim isso não aconteceu de imediato. O futuro descobridor do Novo Mundo só recebeu navios quando o risco de a coroa espanhola perder a corrida para a Índia se tornou grande demais. Curiosamente, embora a ideia de navegar para o oeste fosse bastante sensata, Colombo errou feio na distância até seu objetivo. O navegador acreditava que a Europa e a Ásia estavam próximas uma da outra. Por isso, achava que chegar às costas da China e do Japão não seria muito difícil. Colombo não era bom em matemática. Ele calculou que a distância entre Portugal e a Ásia era de 4 a 5 mil quilómetros, e não os 20 mil quilómetros reais. Ele acreditava que seria possível percorrer esse caminho em, no máximo, alguns meses. Mas isso foi um erro terrível. Se a América não existisse, Colombo e seus homens teriam morrido no mar, ficando sem água e mantimentos. E o que aconteceu depois é bem conhecido. Em 2 de agosto de 1492, 3 navios partiram para o oeste do porto espanhol de Palos de la Frontera, Santa Maria, Niña e Pinta. Em 12 de outubro, a expedição chegou à ilha de San Salvador, no arquipélago das Bahamas. Assim começou a colonização da América.
Depois, Colombo organizou mais 3 expedições, durante as quais muitas ilhas do Mar do Caribe foram descobertas e a costa da América do Sul foi alcançada. Aliás, o próprio grande navegador mostrou ser uma pessoa bastante antipática. Ele era extremamente cruel não só com a população local, mas também com seus companheiros espanhóis. Por isso, a notícia de sua prisão e envio para a Espanha causou uma alegria geral, mas isso, como se diz, já é outra história. Se Colombo não tivesse chegado. A viagem de Cristóvão Colombo quase não ocorreu por falta de financiamento, já que ele foi recusado em sua terra natal, Gênova. Ele quase foi ridicularizado na corte portuguesa. O monarca inglês Henrique VII também não se interessou pela expedição. Até mesmo o casal real espanhol, a princípio, considerou as ideias de Colombo sem perspectiva, e o problema aqui não era a mente fechada dos monarcas europeus. Uma nova rota comercial para a Índia era extremamente necessária, mas quanto ao próprio projeto, havia muitos erros nos cálculos do genovês. Esses erros foram imediatamente apontados pelos geógrafos e matemáticos da época. Por isso, ninguém tinha pressa em financiar essa ideia aparentemente fadada ao fracasso. E aqui novamente entraram em cena as qualidades pessoais do próprio Colombo. Ele não era apenas teimoso, mas também uma pessoa bastante carismática. Ele acreditava profundamente em seu empreendimento. Conseguiu convencer a rainha espanhola Isabel. Depois disso, a expedição recebeu o sinal verde. Agora vamos considerar outra alternativa. Será que Colombo poderia não ter chegado à América? Com certeza. A navegação ainda hoje é uma atividade bastante perigosa. Naquela época era quase como um feito heróico. Colombo partiu em busca de uma rota ocidental para a Ásia em embarcações frágeis. Com deslocamento de menos de 200 toneladas, no imenso oceano, uma série de perigos os aguardava. Uma tempestade forte, ataque de piratas ou simplesmente um motim dos marinheiros. Tudo isso poderia muito bem impedir Colombo de alcançar seu objetivo. A expedição poderia sumir sem deixar rastros, e ninguém em terra firme saberia o que ocorreu. Nesse caso, a Espanha dificilmente teria decidido enviar outra expedição para o oeste, dando preferência a outros projetos. Espanha sem a América. A recusa da expedição de Colombo não teria influenciado em nada a corrida para as Índias, já que os espanhóis já estavam perdendo. Em 1498, os portugueses contornaram o Cabo da Boa Esperança e chegaram às costas da Índia, obtendo acesso às cobiçadas especiarias e outros produtos exóticos do Oriente. Nessa situação, restaria à Espanha apenas uma direção para a expansão colonial, o continente africano. É preciso dizer que, na nossa realidade, no final do século XV, os espanhóis já tinham importantes bases na África, as regiões costeiras da Argélia e da Tunísia, grande influência no Marrocos e na Mauritânia. Depois, praticamente tudo isso será perdido, mas por um motivo simples. A Espanha gastava todas as suas forças nas colônias americanas. Para a África iam apenas os recursos que sobravam. Em uma realidade alternativa onde a América não tivesse sido descoberta, a Espanha teria dado muito mais atenção aos assuntos africanos. Talvez agora estaríamos falando não sobre a América Latina, mas sim sobre a África Latina. Na verdade, aqui surgem imediatamente 2 conflitos inevitáveis. Ao realizar uma expansão ativa na África, a Espanha sem dúvida entraria em confronto com Portugal, que também tinha seus interesses nesse continente. No noroeste da África, os espanhóis, sem dúvida, teriam enfrentado outra força formidável, o Império Otomano. Nos séculos XV e XVI, o Império Otomano ainda estava no auge de seu poder militar e político. Ela não só controlava os Balcãs e o Oriente Médio, mas também ameaçava invadir a Europa Ocidental. Por isso, é difícil dizer como teria terminado o confronto entre Istambul e Madrid. Sem as colônias ocidentais, os espanhóis provavelmente teriam tido mais sucesso nas guerras italianas, que duraram mais de meio século. No entanto, de modo geral, sem o enorme fluxo de prata e ouro que, na história real, a Espanha recebia das Américas, dificilmente teria alcançado o poder que teve nos séculos XVI e XVII. Quem poderia substituir Colombo? Como? Мог бы заменить Колумба. Como já disse, buscar uma rota para a Índia pelo oeste não era tão revolucionário para os europeus. Portanto, se a expedição de Colombo não tivesse acontecido ou tivesse perecido no caminho, outro navegador simplesmente teria ocupado seu lugar.
E aventureiros naquela época na Europa não faltavam. A era das grandes navegações, aliás, está cheia de personalidades, uma mais impressionante que a outra. Por exemplo, Fernão de Magalhães, que fez a primeira circunnavegação, também navegou para o oeste buscando as Ilhas das Especiarias. E esse plano foi realizado, mas o próprio Fernão de Magalhães morreu no caminho. A América também poderia ter sido descoberta por João Caboto, que acreditava que as Ilhas das Especiarias ficavam em algum lugar a noroeste da Europa. No futuro, ele foi o primeiro a explorar a costa noroeste do Canadá. E em 1500, o português Pedro Álvares Cabral desviou-se da rota a caminho da Índia e acabou no Brasil, que imediatamente declarou como propriedade de Portugal. Essa lista de candidatos alternativos poderia continuar por muito tempo. A América teria sido descoberta de qualquer maneira, mesmo sem Colombo. Talvez 10 ou 20 anos mais tarde. Talvez 10 anos depois. No século XV, a Europa já estava pronta para uma grande expansão que continuou por vários séculos seguintes. Há outro ponto importante. No final do século XV, havia duas grandes potências marítimas na Europa: Portugal e Espanha. Mas algum tempo depois, logo se juntaram a elas a Inglaterra, a Holanda e a França. Se não fosse Colombo, talvez um francês ou um inglês descobrissem o Novo Mundo. Na nossa história real, em 1494, com a mediação do Papa, foi assinado o chamado Tratado de Tordesilhas, que basicamente dividia todo o globo entre espanhóis e portugueses. Se a descoberta da América tivesse acontecido um pouco mais tarde, o mundo teria que ser dividido em 5 partes e dificilmente isso teria sido feito sem conflitos. Talvez nessas circunstâncias os colombianos hoje falassem francês e os peruanos inglês. Quem sabe? E o que teria acontecido com os indígenas? Se há uns 50 anos atrás a expedição de Colombo era mencionada apenas com entusiasmo, hoje em dia o tom mudou um pouco. Virou moda lembrar dos povos indígenas do Novo Mundo, assim como dos sofrimentos que os europeus trouxeram para eles. Essa é uma página trágica da história marcada por muito sangue. Historiadores ainda não sabem quantos indígenas morreram pelas mãos dos homens de Colombo. 20 ou 30 ou até 50 milhões... Assim que o descobrimento da América se tornou conhecido, uma enxurrada de aventureiros da Espanha invadiu as novas terras, interessados apenas em uma coisa: o enriquecimento pessoal. Eles cometeram um genocídio contra os indígenas. O próprio Colombo tratava tão mal os habitantes locais que o rei teve até que enviar uma comissão especial para investigar. Os conquistadores literalmente varreram as civilizações dos Incas e Astecas, deixando cinzas no lugar de cidades prósperas. Os habitantes das Américas morriam não só pelas armas e canhões dos europeus. Muito mais devastadoras para eles eram doenças desconhecidas como a varíola. Seria possível evitar todos esses horrores se a América tivesse sido descoberta algumas décadas depois? Dificilmente. Em qualquer cenário, os impérios dos Incas e Astecas teriam sido destruídos e a população indígena enfrentaria um terror brutal. Um pequeno atraso não teria ajudado os indígenas, que, por falta de desenvolvimento tecnológico, estavam condenados à destruição e escravidão. Mesmo que o Novo Mundo tivesse sido colonizado não pelos espanhóis, mas, por exemplo, pelos franceses ou ingleses, dificilmente isso teria aliviado o destino dos habitantes locais. Em vez de um epílogo, para resumir minha história, só posso dizer uma coisa. Mesmo que em 2 de agosto de 1490 3 caravelas com um genovês teimoso a bordo não tivessem partido para o oeste, isso não teria mudado nada fundamentalmente. A América teria sido descoberta de qualquer forma, talvez em 1 ano ou em 10 anos, e depois tudo teria se repetido. Haveria conquistadores cruéis, as ruínas de Tenochtitlan e caravelas carregadas de ouro. A abundância de ouro americano realmente pregou uma peça cruel na Espanha, mas isso é outra história. É isso. Tchau a todos.